Bom dia! Na aula de hoje falaremos sobre os métodos de separação dos materiais. Nós já vimos que para se formar uma mistura é preciso misturarmos substâncias, né? Então, da junção de substâncias cria-se uma mistura. Então, agora nós iremos pegar essas misturas e separar as substâncias. Então, de acordo com o tipo de substância que eu estou utilizando nessas misturas, eu vou utilizar um método de separação diferente, tá certo? Então, veja bem, falaremos das misturas heterogêneas primeiro. Quais são os métodos que eu posso utilizar para separar uma mistura do tipo heterogênea? Lembrando, gente, que os métodos aqui, eles são separados de acordo com o material, tá? Então, aí, se for duas substâncias, uma substância sólida e uma líquida, é um método. Se for dois líquidos, é um outro método, tá? Então, a gente precisa saber quais são as substâncias para a gente colocar o método específico de separação. Então, vamos lá. Veja bem aqui o exemplo. Aqui eu tenho uma mistura de água e areia, tá? Eu misturei água e areia e aí deixei o copo quietinho, né, por um tempo. E aí depois, quando eu fui visualizar, eu percebi que toda a areia dessa mistura, ela estava, né, no fundo do copo. Ela havia sedimentado. Então, o que acontece? Como o grão de areia ele é mais denso do que a água, ele vai para o fundo do copo, né? Ele sedimenta no fundo do recipiente. Então, por isso, essa técnica é chamada de sedimentação. Então, água e areia, né? A areia é mais densa, ela vai para o fundo do recipiente devido à gravidade, né? O mais pesado vai tudo para o fundo. E aí eu consigo então ver as duas fases, a água e a areia. E aí, utilizando esse mesmo exemplo da água e da areia, depois, né, de ter deixado ela descansar, a água, eu posso pegar um outro copo, um outro recipiente e fazer a transferência da água para o outro recipiente, certo? E aí, esse tipo de separação é chamado de decantação. Então, eu consigo separar o sólido do líquido, deixando ele apenas em repouso. E aí, depois eu faço a transferência do líquido para um outro tipo de recipiente. Também envolvendo um sólido e um líquido, nós utilizamos a filtração simples. Aqui no caso, nós estamos usando um papel filtro. Esse método aqui é utilizado praticamente todos os dias, né, em casa, quando a gente vai fazer. Quem faz o café dessa forma, né, é utilizado um papel filtro. Então, você coloca o pó do café aqui no fundo do filtro e joga a água em cima. Quando a água passa, ela leva os grãos que são mais fininhos, né? E a água consegue extrair, então, todas as propriedades do grão de café. E os grãos que são maiores, eles ficam todos retidos no papel filtro. E aí depois isso é descartado, tá? Essa forma de separar, envolvendo um sólido e um líquido, é chamado de filtração simples. Depois nós temos um outro tipo de separação, porém envolvendo agora dois líquidos. Então, nós vamos pegar aquela mistura lá de óleo e água, certo? Aqui nesse tipo, minha gente, chamado decantação, eu vou precisar de um equipamento específico. Então, esse tipo de equipamento é chamado de funil de separação. É um equipamento usado muito em laboratório, tá? Então, ele vem com esse material, esse material de vidro, né? Uma vidraria, que é o funil de separação. Ele tem um vidro aqui, comprido, acoplado a esse funil. E aqui no meio, é como se fosse uma torneirinha, tá? E aí, essa parte do vidro que ela é mais comprida, ela fica dentro de um outro recipiente. Então, o que acontece? Como a água ela é mais densa, ela vai se acumular na parte de baixo do vidro. Aí eu consigo aqui, abrir a torneirinha, a água vai passar
né, pelo restante do vidro e vai se acumular aqui no recipiente. E aí, quando a água estiver terminando de passar, eu fecho a torneira e fica apenas o óleo. E aí, esse óleo eu posso retirar aqui, ó, pela parte superior do funil, tá certo? Então, é uma forma, né, de se separar dois líquidos por diferença, né, de densidade, que nós chamamos de decantação. Agora, envolvendo sólidos, né, materiais apenas sólidos. Então, percebam que aqui na imagem eu tenho uma pessoa e aqui grãos, provavelmente grãos de feijão. Provavelmente também vocês já viram essa cena em casa. Antes da gente cozinhar o feijão, a gente separa. Por quê? Tem feijão ali, pode ter pedrinha, pode ter sujeira, pode ter aqueles grãos de feijão mesmo que já não estão tão bons. Então, pelo processo chamado catação, nós separamos de forma manual, tá? Com as mãos mesmo, os grãos melhores da sujeira, por exemplo. Aqui nessa outra imagem também uma outra forma de catação, porém aqui é numa empresa de reciclagem, né, numa empresa de reciclagem, e as pessoas aqui, ó, elas fazem a separação também manualmente do lixo que vai ser reciclado, do lixo que vai ser descartado mesmo. Também temos o tipo de separação chamado peneiração. Aqui no caso eu vou estar utilizando uma peneira. Provavelmente também vocês já viram essa cena em casa, né? Quando a mãe vai fazer um bolo, ela pode usar a peneira para peneirar a farinha ou o chocolate. Então a gente consegue através da peneira separar os grãos maiores, os mais durinhos, dos grãos mais finos, tá? E aqui também na construção civil, ó, a pessoa está utilizando aqui uma peneira também para separar os grãos de areia que são maiores dos grãos que são menores, certo? Então, peneiração. Uma outra forma é a ventilação. Ventilação aqui ele também está usando uma peneira, ó. Percebam que aqui são grãos de café. Na hora da colheita do café, quando, né, é feito manualmente com as mãos, pode cair muita folha. Então, quando ele faz esse movimento de jogar os grãos para cima, as folhas, por serem mais leves do que os grãos, o vento passa entre os grãos, entre as folhas e consegue tirar as folhas, tá? Por elas serem mais leves. Então, elas saem com o vento. Então, esse processo é do tipo ventilação. E, por último, levigação. A levigação ela é utilizada em mineradoras, né? Para separar minérios. E aí eu utilizo a água para separar esse material também, ó, do mais denso, do material que é mais denso, do material que é menos denso, utilizando a água. Percebam que aqui, ó, no fundinho eu tenho partículas, né, provavelmente de algum mineral. Por exemplo, a gente poderia utilizar como exemplo partículas de ouro, pedrinhas de ouro, tá certo? Bom, falando um pouquinho sobre misturas homogêneas agora, método de separação envolvendo as misturas homogêneas, então aqui também a gente leva em consideração se é sólido com líquido, se é líquido, tá? É muito fácil. Percebam aqui na imagem, ó, várias poças de água, tá? Essa imagem é de uma salina, é de um local onde é feito o sal de cozinha. E aí, o que acontece? Faz essas poças de água, tá? Essa água é água do mar. Deixa essa água em exposição ao sol. Essa água ela vai ser aquecida e aí ela muda, né, o estado físico dela. Ela deixa de ser líquida e vira vapor. Conforme essa água vai evaporando, né, ela vai subindo para a atmosfera, vai ficando apenas a parte sólida, que são os sais minerais. E aí esse sais ele é coletado, ele é embalado e é mandado para o supermercado onde a gente vai e adquire o produto, tá? Esse é o sal de cozinha que a gente usa para fazer os nossos alimentos. E essa forma de separação, ela é chamada de evaporação. Detalhe, aqui nesse tipo, gente, eu quero apenas o sólido, a água não me interessa, tá? Então, a água evapora e tá tudo bem. Então, eu só quero uma das substâncias.
Agora, nessa outra forma, que é a destilação simples, aqui eu já quero utilizar as duas substâncias envolvidas, tá? Então, vou utilizar de novo a água do mar. Aqui percebam que é todo um equipamento também, tá? Chamado destilador. Esse equipamento é aquele que eu comentei com vocês nas aulas passadas, que é utilizado para fazer a água pura, para retirar os sais da água. Lembra que eu falei que é utilizado em laboratórios? Então, é esse material aqui, é esse equipamento, o destilador. Então, eu vou colocar a água do mar dentro de um vidro, né, dentro de um balão. Coloco esse vidro sobre uma chama para poder aquecer. Percebam que esse balão ele está fechado, então não tem por onde, né, o vapor sair do vidro. Mas esse vapor, quando chega aqui, nesse pedacinho, ele vai ser conduzido, para um outro recipiente de vidro chamado condensador, que é um vidro também. E como ele está mais frio, né? A temperatura aqui do condensador está mais frio do que o vapor. Quando o vapor encontra uma temperatura mais fria, ela vira gotícula, ela condensa, por isso o nome condensador. E ela vira gotículas de água. E aí essas gotículas escorrem então pelo condensador e é captado em um outro recipiente. Então aqui eu tenho a água pura, certo? Para ser utilizada para outros fins dentro do laboratório. Beleza? E para terminarmos, eu tenho aqui a última forma de separação envolvendo dois líquidos, mas de uma mistura homogênea, que é a destilação fracionada. Aqui na imagem, gente, eu tenho uma plataforma de petróleo. Essa estrutura ela é feita em alto mar para fazer a extração do petróleo lá do subsolo. E aí, depois que esse petróleo ele é extraído, ele é mandado para as refinarias. O que acontece lá? Nessas refinarias, esse petróleo ele é aquecido. Então, toda vez que eu aumento a temperatura, né, do petróleo, eu consigo extrair um produto. Então, por exemplo, eu aumento um pouquinho a temperatura, eu consigo extrair aquele material que é utilizado para fazer o asfalto da rua. Eu aumento mais um pouquinho, eu consigo extrair a gasolina. Quando eu aumento mais um pouquinho, eu consigo extrair o querosene, que é utilizado para combustível de avião. Quando eu aqueço mais um pouco, eu consigo extrair o petróleo em formato de gás, que é utilizado para a gente cozinhar, tá? O gás de cozinha. Então, destilação fracionada é quando eu pego o petróleo, no caso, aqueço em diferentes temperaturas e eu consigo extrair em cada temperatura um produto diferente. Por isso que chama destilação fracionada, é em partes. Eu aqueço, eu tiro um produto. Eu aqueço mais um pouquinho, eu tiro um outro produto. Tá certo? E assim encerramos nossa aula de separação. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até a próxima aula.